Gente, olha quanta honra. Olha com quem eu estou aqui conforme prometido. E está no meu Instagram e no Instagram do Jorge Serrão. Que, gente, ele me deu o tempo dele, essa honra. Eu tô tão assim, tipo, nossa, será que ele virou meu amigo? Não, a honra é que é minha. Eu que tenho o prazer de estar aqui com você, para a gente debater temas importantes. Um tema que para mim é muito caro e que eu sei que para você também é caríssimo. Segurança. Não, e você tem um histórico, o seu currículo, tudo que você sempre trabalhou na sua vida, né? E assim, tudo que você leu. Então, quando você fala uma notícia, né? Jorge, Dr. Jorge, quando você fala uma notícia, você já vem embasado na história da humanidade. A gente tenta dar a vivência, né? O que eu tive e o que outros tiveram, baseado no conhecimento histórico, para a gente não falar bobagem. Tentar. Qual é o grande aprendizado da história? A gente estuda história para não repetir o erro dos outros, é isso? Nossa, fortíssimo isso que você sempre fala, né? Eu gosto muito de te ouvir. Fala todos os canais que você está e os horários, por favor. Dá um trabalho bom. Eu amanhã, terça-feira, estou na Gazeta do Povo, no Café com a Gazeta, 7 da manhã até 9h30. Depois eu faço o programa Sem Rodeios, de 1h30 até 3 da tarde. Em seguida eu faço o Jornal da Oeste, de 4 às 15 para as 5, e o Braddock Show, de 8 às 9h30 da noite. Uma maratonazinha básica. Gente, e é tão legal. Vocês sabem que o Jorge, ele me entende muito quando eu falo assim, Jorge, eu não consegui fazer nada, eu não consegui, né? Ele fala, eu entendo. Eu sei o que é isso, eu entendo. Sabe, ele não julga. Isso foi, assim, amizade de 3 vezes. Ele falou, tua segunda-feira foi complicada, né? Porque ele deve passar 10 vezes pior do que eu. Ele deve estar dando entrevista, o celular dele deve estar entrando umas 600 mensagens. Ele deve ter que escrever texto, né? Vida pessoal dele. Eu estou mudando de casa, eu ia falar fazendo a obra lá na mudança. Eu já tive que correr lá para a obra. Nossa. E você é calmo, né? Não sei se eu sou calmo, não. Eu tento não ser nervoso. Acho que é essa a melhor opção. Nossa, eu sou muito nervosa. Eu vou entrando num pânico, gente. Porque eu não sei também se... Eu já tenho um pânico normal, porque com o que eu lido, eu não posso jogar um papelzinho fora errado, né? Isso, que quebra, isso. Eu não posso... eu lido com coisas também que não são minhas. Então, assim, a minha responsabilidade, ela é tão pesada, e eu vou ficando num estado, assim, de pânico, misturado com medo, misturado Mas eu tenho a impressão de uma pessoa leve, apesar do seu trabalho pesado. Eu acho. Acho legal. Não, mas é só quando eu sento pra comer e tomar uma coisinha. Porque, aliás, vamos brindar Vamos aqui. brindar. A gente vai. Quero deixar um beijo pra Renata Paula. Tô esperando você, hein? Seu lugarzinho tá aqui na mesa pra jantar. A Renata Paula, com quem eu sempre faço a live, ela tava louca pra vir te ver, te conhecer. Temos que dar o nosso valor. E eu sempre tinha esse ritual com... Você sabe, eu fazia com o Fábio Arruda, né? As lives, Andei com muitas saudades dele, viu, gente? Mas, então, estamos mantendo aqui o nosso propósito. Olha, acho que Malu, Regina, Dora Oliveira... Mandar beijo, obrigada pela presença. Muito bom que vocês entram, que vocês... Gente, façam perguntas, né? Principalmente para ele. Acho que é um super momento agora. Ele tá aqui, tá super aberto para falar de segurança pública, segurança nacional. Eu não sei responder muito bem, porque eu não tenho dados que ele, profissional, tem. Eu não sou profissional da área. Eu só sempre entendi... Sempre vou repetir isso pra vocês. Gente, eu sou joalheira. Como é que eu não vou me preocupar com segurança se o que eu vendo é um produto que especificamente precisa ter segurança nas ruas, nos restaurantes, nos shoppings, no trânsito, para que o meu cliente
possa adquirir um bem, um valor. Se eu não me preocupar com isso, eu sou uma mulher inconsciente, fútil e que não pensa no bem do meu cliente. E o mais chato hoje, né? O seu cliente não poder usar a joia dele em paz. Porque, pra mim, isso é o pior. Não é só a joia, né? O celular. Vamos pro básico, um celular. Um celular, gente. O que é isso? Que país é esse que a gente mora, né? O que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos deixando normalizar o absurdo? Sim. Não é, Jorge? Eu acho que é isso. Ai, olha, não tira o celular da bolsa que você vai ser assaltado. Ai, olha, como assim? E a origem disso é muito simples de explicar. Sabe por que a gente chegou a esse estado de coisas? Porque o Estado brasileiro, o ente estatal brasileiro, se associou ao crime. Então você paga imposto para financiar o crime. Você é uma financiadora do crime. Eu já cheguei a essa conclusão faz algum tempo. Então o Estado criminoso acaba com a gente. Porque ele deveria ser o garantidor da segurança e não é por quê? Porque ele é o promotor do crime. Ou vive junto com o crime, se beneficia do crime politicamente, economicamente, juridicamente, e a gente perdeu esse controle. Então a sociedade brasileira hoje tem uma missão: desmontar esse Estado maldito, ladrão, e construir algo novo, fora do modelito Barnabelândia. Porque hoje o modelito Barnabelândia só toma dinheiro da sociedade. Eu fico muito feliz que você está aqui, Jorge, porque o meu público e ficar aqui no meu Instagram é muito importante, porque atinge outro tipo de público, não é? E que também se encontra com o seu, mas é um público também que eu quero muito que te conheça e a gente possa sempre fazer esses encontros. Eu adoro o que você fala, sempre segui você e todos aqueles com quem você contracena, digamos assim, né? Estou aqui com alguns fãs seus que vieram aqui em casa. Hoje a gente fez um pequeno jantar e é muito importante porque você pode falar e você tem a coragem que nós, civis comuns, não temos. Eu não tenho, eu não falo muita coisa, mas eu fico muito feliz que você fale por nós. E olha, Paulo Humberto, Ricardo Silva, Jaqueline Pereira, quem será que realmente comanda o país? Tá aí uma pergunta para você, Jorge. Olha, o Brasil, infelizmente, ele é comandado de fora para dentro por forças que nem todo mundo consegue conhecer. E pior, como a gente não tem uma definição clara do que nós, sociedade brasileira, queremos do Brasil, a gente é refém de uma situação transnacional com a conivência do atraso brasileiro. Qual é o grande problema brasileiro hoje? Você tem uma mentalidade equivocada em torno do sistema de poder no Brasil. É a mentalidade rentista medieval combinada com a ação criminosa e a visão oligárquica. Pequenos grupinhos de poder que não querem nunca largar o osso e que não aceitam de verdade a democracia. Poder do povo, esquece. Governo do povo aqui no Brasil nunca teve, esquece. É por isso que chama a Gazeta do Povo, porque essa realmente aplica a democracia. Olha, ali é uma experiência muito interessante, aquele jornal. Ele foi o primeiro dos grandes jornais brasileiros, dos mais antigos. A Gazeta do Povo tem 106 anos. Ele foi o primeiro que em 2017 saiu do jornal impresso e migrou para um produto totalmente digital, de uma realidade local, paranaense, para dimensão nacional. E esse projeto agora que está dando certo 8, 9 anos depois. Nossa! Então foi uma coragem da visão deles, lá da direção do jornal, Paraná, mudar né? com tudo isso. Tinha que ser do Paraná, gente. Do Guilherme da Cunha Pereira, da irmã dele, parabéns, que também é genial, brilhante, a Ana Amélia. Então, gente, tem que assinar, sabe? Olha, ele não vai falar, mas eu vou falar. Tem que assinar, tem que ajudar, tem que assinar Brasil Paralelo. Olha... E tem promoções. A Gazeta do Povo agora começou uma promoção do Descobrimento do Brasil. Então você assina, tem uma promoção lá super bacana, os 6 primeiros meses por R$ 1,90 e você ainda ganha um e-book
contando a história de como a Companhia de Jesus trabalhou para o descobrimento do Brasil. Muito bacana. Olha, eu queria sugerir aqui, duas coisas aqui. Eu gosto de empreendedorismo, né? Eu vou falar. Queria sugerir duas coisas aqui que eu acho super legal. Eu gostaria de dar de presente de Páscoa para um monte de gente. Amanhã eu vou sentar com o meu financeiro para ver, porque eu sou muito neurótica, que cartão que eu vou pôr no meu celular. Gente, olha as loucuras que eu falo. Mas é verdade. Eu sou toda certinha. Então, eu quero pôr aqui... Ai, gente... Ah, Renata! Vem comer, vai ter bacalhau, Renata. Já aqui em casa, hein? A Renata Paula. Como se proteger dessas forças? Daqui a pouco você responde a Renata Paula. Responde. Cobra! Cadê você? Que saudades! Oh, o Cobra ficou viúvo, meu amigão amado, querido. Bom, então eu queria dar uma sugestão. Eu acho que a Gazeta do Povo, o Brasil Paralelo e Revista Oeste, acho que poderia montar um pacote. Então, por exemplo, custar R$25 ou R$30, um terço do valor de um ovo, porque seria isso que eu daria de presente de Páscoa para muita gente. Olha que bacana, não é uma coisa legal? Não é uma sugestão legal? É uma ideia boa. Presente de Páscoa, aí pega assim, faz um lacinho, você compra a assinatura da Gazeta do Povo, da Oeste e o Brasil Paralelo, não sei se... Ou faz separado, porque eu não sei se... porque eu acho que as empresas... São diferentes, vai ter link diferente, né? Políticas eu vou dar diferentes. isso de Páscoa para todo mundo. Eu vou dar isso de Páscoa. Não, vale super a pena. Não engorda, olha que legal. Quem tiver diabetes pode receber esse presente. E olha que show. Gostou? Não, melhor que chocolate. Não é melhor que chocolate? Dá informação e como eu só não estou no Brasil Paralelo, então eu venho de coelhinho da Páscoa de brinde, né? Eu quero fazer uma pergunta. Não sou dos mais simpáticos coelhinhos da Páscoa, não. É um mau negócio, mas as publicações são boas. São excelentes. Eu queria fazer... A Renata Paula perguntou como se proteger dessas forças. O que será que a Renata quis? Eu não entendi direito a pergunta. Eu entendi o sentido que ela quis dizer. Tá. Porque, na verdade, são forças negativas você neutraliza. Como é que você neutraliza? Você tem que ter soberania nacional. Aí entra o que a gente falou, segurança nacional. O que o Brasil tem de segurança nacional? Zero. A gente foi tão estúpido que a gente revogou uma lei de segurança nacional que estava defasada, que era de 1983, e implantou uma tal lei de Estado Democrático de Direito. Foi promulgada em 1º de setembro de 2021. Essa lei, que incluiu nos códigos penais o regramento, artigo 359L e M, artigos que estão punindo o pessoal do 8 de janeiro. Nossa. E segurança nacional ali não tem nenhuma mais. Nossa. Estado de Direito ali não tem nenhum. Que você diz que pune aquele que tentar dar o golpe. Então basta tentar. Se eu disser que você tentou dar um golpe, você vira golpista, pode pegar aí 359LM. Se você falar isso. 17 anos de cadeia, bacana, né? Nossa. Você vai ser a joalheira do presídio. Né? Nossa. Como tem alguns casos, gente, eu preciso falar aqui. Tem algumas mulheres, posso falar, né? Pode. Que não conseguem a pensão fictícia louca do ex-marido. Aí sabe o que elas fazem? Elas mentem, inventam, é a mesma coisa, eu vou nesse caminho. Elas mentem e inventam que foram agredidas. E o cara acho que nunca bateu nem sei lá, na parede, na porta. Conheço homens elegantérrimos, finíssimos, que seriam incapazes de bater no óculos, não sei nem como te explicar. Então, para conseguir um dinheiro, para conseguir extorquir a família, chega ou se bate na parede, vai lá e fala que sofreu violência. É mais ou menos a mesma coisa, né? Então, acha uma brecha, pega uma delação errada
Então, se eu estiver aqui discutindo com você, Não, puxa, pior mas não no seria caso, melhor? no caso agora inventaram a narrativa, que é pior. Então, Porque inventou a narrativa. 8 de janeiro, definitivamente não houve tentativa de golpe de Estado para tomada do poder. Não houve. A teoria do golpe de Estado é muito clara. Você só tem golpe de Estado se você tiver, primeiro, ação militar armada, força militar oficial, com apoio de milícias, de outras forças, é possível. Você tem que ter apoio político para esse golpe se sustentar. Armas. E você tem que ter apoio popular. Apoio popular até você consegue depois, né, no segundo momento. Mas o golpe tem que ser com a força militar. E o 8 de janeiro não teve força militar nenhuma. Pelo contrário, as Forças Armadas brasileiras podem até ser criticadas por isso, mas elas não tiveram nenhuma atitude golpista. Então, não houve golpe. Não, nenhuma participação. Só que nós temos hoje brasileiros punidos por um golpe que não houve. Isso me dói. Sabe uma pena que eu vejo que ninguém fala e eu gostaria que falasse mais? Gente, em novembro, assim, no dia seguinte, ou uma semana depois da eleição, o presidente Bolsonaro, meu eterno presidente, ele colocou à disposição todos os ministérios. Ele recebeu todo mundo do próximo governo. Pior. Para passar o governo. Ele nomeou os ministros militares, os chefes militares que o Lula quis. Mas o Jorge, por que eu não vejo isso sendo falado? Por que eu não vejo nenhum deputado na hora que vai... E assim, por que pede anistia? Agora você está ouvindo um outro lado. Se não houve golpe, por que pede anistia? Pois é. Você me desculpa, eu estou falando do outro lado. O certo seria a anulação de toda essa história. Concorda comigo? Anistia para alguém que cometeu um crime, efetivamente, tem que ser perdoado. Se eu fosse advogada, ou juíza, eu teria duas perguntas. Se não houvesse a entrega do cargo, por que ele já teria passado no dia 5 de novembro, aberto as portas do palácio e colocado todos os a nova equipe recebendo, passando, explicando, comunicando, aquele discurso, Mourão, sempre fui sua fã, mas naquele dia, aquele seu discurso acabou comigo, eu parei de ser sua fã. Aquele discurso do Mourão, vice-presidente, destruindo o Bolsonaro, passando o governo. Gente, do que nós estamos falando? Na minha opinião, naquele dia horroroso, aquele quebra... que eu sou totalmente contra, tá? Quebrar aquele relógio matou minha alma. Aquele relógio sendo jogado por aquele cara do MST, aquele bandido manipulador, aquele cara sentado no sofá. O 8 de janeiro, conclui que eu vou te bater. Não, então, assim, aquele pessoal lá que é totalmente contratado, é tão ridículo tudo que aconteceu. Eu não sei se eu quero me aprofundar, sinceramente. Mas vamos resumir. Eu tenho medo daqueles criminosos, porque eles são criminosos contratados. Vamos resumir bem essa história aí. Eu tenho medo de criminosos. Nenhuma manifestação dita bolsonarista foi praticada com baderna. Nenhuma. Não teve nenhuma. Você não tem histórico de baderna nas mega manifestações do Bolsonaro. Nada! O 8 de janeiro foi um ponto fora da curva. E ele é muito estranho porque naquele dia todo mundo sabia, havia mais de 41 comunicados da Agência Brasileira de Inteligência ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de que haveria manifestação ali. A Praça dos Três Poderes já estava cercada por grades de aço. Ok? Ok. Então caberia, para mim, o grande omisso do 8 de janeiro chama-se comandante em chefe das Forças Armadas, Luiz Inácio Lula da Silva, que ele, como comandante em chefe do Exército, Marinha e Aeronáutica, deveria ter mandado a Força Armada cercar a Praça dos Três Poderes com militares para impedir qualquer dano possível ao patrimônio público. Lula, por que você não fez isso? E pior, por que ninguém até hoje questionou Lula por isso? Porque ali, se Lula tivesse feito isso, não teria tido 8 de janeiro. Então, mas então eu acho... Então a gente chega à conclusão que o 8 de janeiro foi interessante para o Lula e para a turma dele. É isso? Parece um teatro, né? É. De uma certa forma, um teatro. Me pareceu, assim, muito uma articulação muito semelhante, parecida com manifestantes de universidades, manifestantes
daquele movimento MMST, alguma coisa assim. Então, assim, porque assim, se houve a transição do governo em novembro e dezembro, pronto, acabou a narrativa. Acabou. Para mim, então, assim, eu não entendo só o que eu estou querendo te passar, por que que isso não é debatido e falar, imagina, a transição aconteceu em novembro. Não é debatido. E pior, por que Lula não tomou a providência de impedir aquele evento lamentável do 8 de janeiro? Como impediram dos índios essa semana. O Lula foi para Araraquara passear e esqueceu de Brasília. Mas, estranhamente, estava lá dentro do Palácio do Planalto o general G. Dias. O ministro Flávio Dino, então, da Justiça na época, estava de plantão também no Ministério da Justiça. Por que eles não tomaram as medidas para impedir aquilo? Esse é o ponto. Mas sobre impedir, né? Eu queria mandar um beijo para Paula Castro, em Portugal. Cida Cunha, você sempre presente, uma mulher cultíssima, maravilhosa. Mônica Schneider. Eu queria, a Cristina, Cris, você tem toda a razão de falar que o Brasil é um Titanic à deriva. Eu quero falar uma coisa assim, tudo isso que a gente está falando, a demonstração que o Jorge está colocando é que desde o começo desse desgoverno, o Brasil, sim, está à deriva, sim. Estamos sem nenhum tipo de segurança. No momento que acontece aqui, gente, o que vocês têm aqui? Eu sou a voz de vocês. Eu sou uma mulher que trabalho, mãe, e eu sou uma civil. E aí, eu vou dar a minha visão. E aí vocês têm um técnico, um jornalista, um historiador que tem toda a visão global, e ele já passou por muitos canais de televisão importantíssimos. Ele é um homem que tem uma carreira impecável, então você tem a visão dele. E ele é um geopolítico, assim que fala. Pode ser. Ele é um geopolítico. Isso é muito inteligente. Eu não. Eu trago para ele assim, a minha vivência, o meu medo e tal. Então, mas eu acho importante ter esse encontro. Então, assim, o que eu acho que o Jorge está querendo falar aqui pra gente? Não existe segurança. Não tem. E hoje o povo brasileiro se ressente disso. Ele não tem segurança e ele não tem democracia. Exatamente. E tem uma economia detonada que ele queria estar numa posição econômica confortável para trabalhar, produzir, evoluir. Ele tem um Estado ladrão que só toma dinheiro dele e não entrega a contrapartida. Caramba, que drama. Porque quando a gente fala, como dizia Margaret Thatcher, né? Não existe dinheiro público. O dinheiro é seu, é meu, nosso, é do Jorge. Então, o dinheiro, gente, cuidado com narrativa e com neurolinguística. As legendas de jornais, cuidado. Foi assim que eles transformaram o nome favela em comunidade. Foi assim que as pessoas esquecem de falar que o Bolsonaro fez a transição do governo em novembro. Cuidado com narrativas, cuidado com legendas. Eu acho que eu vou começar a abrir todas as minhas lives falando sobre isso. Isso é fundamental. O Paulo Briguet, a gente trabalha junto no Café da Manhã, do Café com a Gazeta. Paulo Briguet lembra muito isso e eu insisto muito também nessa tese. Hoje a gente precisa dos conceitos corretos. Cuidado com conceitos equivocados, que a narrativa vai produzindo tanta bobagem que daqui a pouco você inocentemente está reproduzindo a narrativa e aí você cria uma confusão, porque você não consegue explicar a realidade a partir delas. E é muito perigoso, porque isso muda livros didáticos, e é o livro que vai para a escola, e é o livro que vai para a faculdade, e a gente vai morrer daqui a 20, 30 anos, e os filhos dos nossos filhos vão ler mentiras. E essa mentira, como diz aí o desgoverno, um dia vai virar verdade. Vira. Então a primeira coisa que você tem que fazer é olhar os livros didáticos. Temos que tomar muito cuidado. Eu sempre digo para todo bilionário, milionário, quer mudar a história? Faça filmes. Eu não estou mais aqui. Como presidentes de empresas que foram assassinados por aqueles sequestradores da época do regime militar. Eu não estou mais aqui porque eu fui assassinado por criminosos. Eu não estou mais aqui porque eu fui assassinado por bandido.
Tem que fazer um filme Tinha desse. que fazer uma coisa desse tipo. Eu não pra estou chocar. mais aqui porque eu era um policial defendendo o meu país. Eu fui assassinado. Então tem que fazer um filme desse. Então assim, só existe uma forma da gente encarar esse país de frente. É falando o seguinte: cadê a Mata Atlântica do Rio de Janeiro? Foi derrubada. Por Cadê quem? o meio ambiente? Pelas Por favelas. quem? É. Favela. A favela é o maior crime de meio ambiente no Brasil. Cadê as árvores do Morumbi? Cadê? Cadê as árvores do Morumbi? Ninguém fala nada. São quantos quilômetros da Infernópolis? Favela do Morumbi. Não pode chamar de comunidade. Tem gente maravilhosa que mora lá dentro. Ai, Lídia, que lindo. Tem gente super trabalhadora que mora lá. Então, foram 30 anos no ouvido do seu filho, aquelas escolas milionárias, fazendo as mamães culpadinhas que iam no cabeleireiro. Tá vendo? Você é culpada porque você é rica. Agora você tem que fazer um serviço de comunidade na favela. Então vamos lá, vamos pôr hospital na favela, supermercado na favela, na favela, é favela, gente. E por que tem a favela? Pois Porque o Estado ladrão tomou todo o dinheiro que deveria garantir que aquele lugar não fosse favela. E que a população tivesse casa de cimento, telhado, saneamento básico. Então parem de se enganar. Vão aí fazer corte, não é? Não faz mal, depois eu me defendo. Então vamos lá. As pessoas não precisam morar em favela, tem dinheiro pra caramba, mas todo mundo fez um grande erro. Colocou hospitais lá dentro, formou um grande estado. Lá tem tudo. Não tem tudo? Tem. Só não tem uma coisa. O oficial de justiça não consegue chegar com a notificação pro cara que violentou a menininha, pro cara que bateu na mulher até ela morrer e aquele que enfiou faca no rosto da mulher. Não é verdade? Ele não consegue chegar lá com medida protetiva, porque não tem nem rua, não tem nem endereço. Mas que engraçado, não é? E aí quando o teu marido é sequestrado no trânsito, ou o teu celular é roubado, aonde é encontrado? Ah, não é a comunidade, já desculpa, é que eu fico muito nervosa com isso. É na favela, gente. Então assim, falando de neurolinguística e de nomenclatura, é favela. Comunidade, eu já falei. É a japonesa, é a italiana, é a portuguesa, é outra coisa. Eu não tenho tempo de estudar a etimologia das palavras. Mas assim, acho que a próxima vez eu vou trazer um professor de português aqui. Então assim, favela é favela, eles colocam fogo e tiram todas as áreas. Agora, por que ninguém fala sobre isso? Porque um país que tem esse ganho econômico que o Brasil tem, não poderia ter favela. Simples. Era para ser um país economicamente decente. Mas o Estado ladrão, o rentista medieval, né? E a Barnabelândia tomam o teu dinheiro todo, então não sobra. Então o cara da favela ele tem que ficar na favela lá, fazendo papel de pobre, coitado. Não tem que ficar, ele tem que sair. É isso que eu quero que eles reajam. Tem que sair. E foi por isso que eles quiseram fazer a favela um lugar confortável. Sabe o que eu vejo, Jorge? Foi toda uma construção. Então, culparam aquelas mães de escolas. Aí elas se sentiram culpadas. Aí elas começaram a fazer tudo muito confortável lá dentro. Aí faz um museu da favela. Museu da favela? Festa de 100 anos de favela? Quem é que comemora 100 anos de uma coisa que não melhorou? Quem comemora? 100 anos de câncer! 100 anos de escravidão! 100 anos de... Que isso? Quem é que comemora isso? Você comemora cura! Saí da favela, tô morando num apartamento bacana. Me curei do câncer. Acabou a escravidão. Gente, então eu vou te falar uma coisa. A gente criou uma neurolinguística, uma linguística do errado. Exatamente. É disso que eu tô falando. E normalizou isso. A gente não pode normalizar. Não pode. Não pode. Eu falo isso de cadeira, eu fui criado no pé de uma favela lá em Niterói, o Morro do Estado. Então eu sei o que é a realidade da favela. Meus amigos, na maioria deles, morreram, viraram bandidos, porque não tiveram condição de avançar. Não saíram da favela. Eu consegui ir para a escola, não fiquei na favela, consegui estudar e me livrei daquilo ali. Então fala, você sabe, eu acho que você sempre deveria falar sobre isso. Eu faço questão de falar. Eu perdi meu pai com 10, minha mãe com 14 e não virei bandido. E aí? Olha que história maravilhosa. E aí? Então é Eu sou melhor do que possível. ninguém.
Eu dei sorte? Sorte você ajuda planejando, né? Eu dei sorte estudando, tive a chance de estudar bem e de meter a cara. Então eu não entrei na universidade por cota, eu entrei porque eu fui um dos bons classificados do vestibular. Mas era confortável para você lá? Não, nunca é confortável. Há quantos anos? A pobreza não é confortável. Pô, quando eu tinha, na minha adolescência, não era nada confortável. Minha infância, nada confortável. Não pode ser confortável, gente. Eu acho que assim, um bom governo tem o dever, com o dinheiro de impostos que tem, de falar, vamos sair daí. Olha, vamos para este apartamento. Mas aí junta o problema do governo, que é canalha, com a oligarquia da sociedade, que é canalha, e tem a visão equivocada também. Que a gente aqui, a visão rentista, aqui no Brasil se acostumou a ganhar dinheiro sem produzir. Então esse é o problema. Aí não valoriza o trabalho. Então de que vale o trabalho? Nada. Vamos ganhar dinheiro, vamos abrir uma empresa e ela vai ganhar dinheiro na tesouraria. Que é o que a gente viu o Brasil durante décadas com a inflação ganhar dinheiro. Assim. Esse é um drama nosso. Bom, você vê, a mentalidade equivocada, ela vem de cima, ela não vem do andar de baixo. O andar de baixo, ele acaba sendo, no fim das contas, a grande vítima da safadeza do andar de cima. Claro, é estúpido. Claro, mas é por isso que eu não acho que eles têm que ser enganados. Não. E alguém tem que falar a verdade. Mas o andar de baixo é que vota e ajuda a criar por isso que eles querem manter de sustento de cima. Essa é a malandragem da parada. Eu sei disso. E como mudar isso? Mudar isso só com educação, com esclarecimento, com muito debate. Isso que a gente está fazendo aqui, um debate sério, minimamente corajoso, é o que a gente pode fazer, é o nosso papel, é a nossa contribuição, é dar a nossa cara para bater. Porque a gente acredita que pode ajudar as pessoas a melhorarem. É isso, é o nosso papel, é o que a gente pode fazer. Eu quero retribuir tudo que eu estudei, tudo que eu pude fazer de bom para fazer o bem. Esse é o papel. Mas você é o bonzinho? Não, não sou nada bonzinho, eu sou uma pessoa normal. Acho que a gente quer só o melhor. Chega, eu nunca me conformei com a coisa errada, nem com a mediocridade. Nem sempre eu. me incomodou. Nem eu. E trabalhar, você citou ainda agora, eu trabalho o dia inteiro. Eu durmo meia-noite, acordo 5 horas, 5:30 da manhã, todo dia. Pô, então, igual a mim, um monte de gente também que faz isso. Trabalha pesado. Você sabe quantas vezes eu escuto assim, Lídia, por que você faz isso? Pra quê? Não faz. Vai lá, né? Vira a dondoca absoluta, né? E você sabe que às vezes eu falo, meu Deus, por que eu faço isso? Porque, por que eu me importo? Já acho que diferença vai fazer na minha vida? Eu acho que vai fazer muita diferença. No caso, se você não quisesse fazer mais nada, você ficava na sua zona de conforto. Mas quem tem consciência cidadã, cristã, humana, não aceita esse jogo. Eu não aceito. Não dá para aceitar. Eu não aceito. E eu penso no mundo, eu penso no futuro, eu penso nos meus filhos, eu penso na dignidade humana. Você sabe que dignidade é uma coisa que me incomoda muito, né? Eu outro dia tive uma reunião, gente, complicado, que eu vou falar agora, muito triste. Eu tive que ouvir nessa reunião, eu não vou dar detalhes, eu tive que ouvir e foi diretamente pra mim, sabe? Eu senti que foi. Polícia e bandido é tudo igual. Você sabe que eu ainda tô com um problema dentro de mim, eu ainda tô assim, né? Então eu não sei se eu processo por calúnia e difamação, eu ainda tô discutindo aí com uma... Ela é procuradora federal? Eu tô discutindo aí com uma pessoa qual vai ser meu... O que eu vou fazer? Hoje eu tive uma ligação com ela, nossa, que eu tava quase caindo assim do telefone na minha mão, porque essa pessoa, ela quis me atingir, você sabe por quê? Sim. Porque eu falei, olha, a gente precisa tomar cuidado com bandido, nós temos que, sabe, escolher bem, temos que tomar cuidado, quem entra, quem vai fazer, tava conversando um assunto dessa forma, super elegante e tal. E essa pessoa, para me atingir, sabendo que eu sou casada com um policial, ele falou dessa forma comigo, sabe? Polícia e bandido é tudo... Nossa,
E aí você também virou uma bandida. Se você é casada com polícia que é bandido, né, que é tudo igual, então você também é uma bandida. Legal, hein? Então, Estou aqui ao lado de uma bandida. Pô, que bacana, hein? Isso me feriu muito e eu tô aqui decidindo o que eu vou Então, fazer. é esse tipo de coisa que não pode ser normalizado, né? São essas simplificações perigosas. O que a gente tem que... Tá claro hoje, o que acontece hoje? A polícia hoje, ela é influenciada negativamente pela bandidagem que está na máquina estatal. Então, aquela polícia, aquele componente da polícia que tenta ser o cara honesto, ele tem a maior dificuldade, porque a estrutura não é honesta. E aí gera exatamente esse tipo de narrativa que o malandro pega e, opa, vamos juntar tudo no mesmo bolo e vamos fazer todo mundo ter raiva. Então, quando você iguala o bandido à polícia, você está dizendo que, beleza, né? São iguais. Então, não vamos reprimir o bandido, porque você não pode reprimir a polícia. A lógica do raciocínio tosco é essa. Você sabe. E aí deixa o crime como tá, que tá bom demais, né? Tá dando lucro aí. Não, mas é só o crime protegido pela criminosos. lei. Só, quer dizer, todos aqueles criminosos traficantes estão soltos e aí a moça do batom tá presa. A velhinha da Bíblia tá presa, o cara que decapitou a mulher tá solto. Aí 3 homens decapitam uma mulher também, violenta, tá solto. Eu não tô entendendo mais nada. A própria questão do narconegócio, ele tem que ser visto como um negócio. Esse é o grande drama. O narconegócio, o nome, por isso que eu prefiro esse termo ao tráfico de drogas. Narconegócio é business, dá lucro, dá dinheiro, gera emprego. E tem gente que trabalha ali que acha que está na função certa. Esse é o equívoco da nossa sociedade. A gente normalizou algo que não poderia ser normalizado. Em vez de eu ter aquele cara ali do guerreiro do tráfico prestando serviço para o narconegócio, seria muito mais interessante para o Brasil que eu tivesse aquela mão de obra atuando na força de segurança, atuando nas forças armadas. Ele ia fazer exatamente o mesmo papel que ele faz hoje. Aquele cara ali que é obrigado a usar arma para atuar na atividade de segurança do narconegócio, esse cara corre um risco desgraçado. A vida dele, é curtinha. Eu sei disso. Ou ele morre ou ele vai preso. E em geral é ele que vai preso. Não é o comandante do negócio. Que tá milionário. Esse daí a gente nem sabe às vezes quem é. Pode estar aqui, pode estar na alta sociedade. Com certeza é um grande consumidor lá das suas joias, dos seus produtos. Não, minha? Não. O teu você consegue filtrar? Você tá louco? Né? Ninguém entra na minha loja. Não, Jorge, agora você me chamou pra briga, hein? Você tá louco? Mas eu tenho uma loja só por causa disso. É que eu tô dizendo. Imagina. Tô dizendo exatamente esse problema. Sérgio Moro, a coisa vamos brigar econômica, com ele. Né? Porque Imagina. Quem tá levando vantagem no Brasil de hoje é quem ganha dinheiro no fácil. jantar a gente conversa, viu? É quem ganha dinheiro fácil. Comida hoje, não. Quem ganha dinheiro fácil é que leva. Eu dei um exemplo radical. Sim, não. Porque você sabe como é que a coisa funciona. Eu sei. É isso. Verdade. Você olha lá, o cara do crime ostenta. É verdade. No Brasil como nunca. É verdade. E muita gente que ostenta, às vezes é do crime e você não sabe que ela é do crime. Sim, é verdade. Tá tudo esse misturado. é o nosso drama. E eu sinto muito... Porque a gente criou uma sociedade que não tem virtude. Não faz diferença se você estuda, se você trabalha direito. Então tinha que ter um choque aqui civilizatório para retomar o bem. Hoje, a divisão nossa não é mais entre esquerda e direita, isso é estúpido. A divisão hoje do Brasil é entre quem é honesto, trabalha e produz, e quem faz o contrário, toma dinheiro da gente, não entrega a contrapartida estatal e ainda ajuda a promover o crime institucionalizado. O que é o crime institucionalizado? É a associação delitiva entre criminosos de toda espécie e gente da máquina pública, na União dos Estados e Municípios. Esse é o conceito de crime institucionalizado, organizado. A gente tem que quebrar com isso. Tem que quebrar. Isso só quebra com uma mobilização, uma consciência da sociedade brasileira, que precisa mudar, que não pode aceitar o que a gente tem hoje. O pequeno grupinho que manda no Brasil é sempre o mesmo, não muda. Ele joga pra gente uma herança maldita de coisa errada, de mau exemplo, de
falta de produtividade concreta. Eu preciso É uma agressão com a gente que trabalha e acorda cedo para estudar, desenvolver, gerar emprego. Eu queria falar uma coisa. Eu quero falar duas coisas, na verdade. Isso que você falou, dessa mão de obra que foi toda para o lado errado, eu acho que eu tenho é muito assunto, né? Muita coisa para a gente falar. Eu acho que escola cívico-militar é algo que já ajuda muito. Deu um choque importante. Sim. Eu não tenho os dados aqui, mas é um dado que eu quero um dia. Como ganham os concursos de matemática, entram em primeiro lugar em medicina, são crianças longe das drogas, são crianças que entram na USP sem cursinho. E essas escolas, elas cumpriram um papel desafiador. Todas elas foram instaladas em áreas de alta conflagração de violência. Quem estava ali teve a coragem de entrar no meio da coisa errada e resgatar as pessoas boas para a virtude. Cara, essas escolas têm um mérito. Por isso que o sistema bandido reagiu tanto contra elas. Que elas funcionaram e funcionam. Sim. E eu lutei bastante, você não tem nem ideia. Eu cheguei aí em escola, ficar na frente com bandeira para não fechar. Teve uma maravilhosa, eu não lembro o nome, que era um bairro que eu não conheço. Pode falar. Vila Talarico. Vila Talarico. Entreguei na mão do governador. Eu ajoelhei nos pés para não fechar a escola cívico-militar Vila Talarico. Uma das escolas mais lindas que eu já conheci. E tenho lutado ainda. É que são tantas que... Mas é tanta coisa para fazer, né, Jorge? Eu realmente queria trabalhar. E essa foi uma iniciativa importante, porque ela usou o quê? O exemplo que a educação, que o ensino dá. O ensino tem essa capacidade transformadora de mostrar a coisa certa. Então você tira aquela criança, você fecha a mão de obra do crime. Exato! Sabe? Tem que fechar, eu uso uma expressão pesada, mas ela é real. Tem que fechar a fábrica de bandido. Enquanto a fábrica de bandido estiver aberta no Brasil e fabricando mais bandido, não tem polícia que dê jeito nisso aqui. Desfavelizar. Não tem nada, eu não tenho nada contra quem precisa morar na... Eu amo, adoro todo mundo que mora lá, super trabalhador. Ok? Mas saiam da favela. E desfavelizar implica não permitir invasão de área pública ou privada criminosa, porque essa invasão é a que gera a desorganização urbana, que depois ganha a denominação de favela e ainda vira romanticamente chamada de comunidade. Que tem um sentido... Romantiza! Que tem um sentido ideológico, porque a ideia de chamar de comunidade, na verdade, é para chamar de comuna, para dar a ideia das comunas, né, do socialismo francês do século XIX. É isso. Tem toda uma linguística em cima do negócio que não é aceitável, não é legal. É estelionato mesmo. Sim, e político. Há 30 anos e aumentou 40% nos últimos 4 anos as favelas. 40%. Quer dizer, uma coisa que deveria ter diminuído, aumentou 40%. Mas por quê? Porque o país é o país do crime, é o país da ladruagem, é o país do rentismo, não é o país da produção, do emprego, da escola, não é o país da escola. O Brasil não trata bem a nossa educação. Educação é um conceito amplo. Educação é a formação moral, familiar, mais ensino de qualidade. É isso. Sim. Educação moral e cívica, né? Tudo. Lembra, conjunto. A gente aprendia até a fazer soro em casa, né? E isso mudava muitas famílias. Quando você aprende um pouco o que é o Instituto Ayrton Senna e a diferença da educação, que hoje deve estar um pouco destruído até, que a diferença da educação no Ceará, você entende muita coisa do que é possível fazer nas escolas, treinando inclusive os professores. Sim. E a tal da política da janela quebrada, ou seja, da não quebrada. Então, alguns bons alunos que estão limpando universidades,
pintando universidades e são atacados, agredidos por essas crianças que eu não sei o que acontece com o cérebro delas, que eles ficam batendo em quem lava e limpa a universidade. Por quê? Porque a gente deixou a omissão da maioria boa da sociedade brasileira, deixou a ideologia, que é ferramenta de otário, dominar o país. Esse é o nosso problema. A gente se omitiu. Então, A gente se omitiu. Mas o que eu estou falando aqui para o Antônio Pavão, que está falando, essa é a live das grandes verdades, a Mônica Schneider, a Regina Schultz, vozes como a doutora Ives Gandra Martins, não está sendo considerado, sim. Tanto é que ele foi quase caçado lá na OAB, o doutor Ives Gandra. Eu só espero que ele seja um homem eterno. Semana passada entrevistamos ele, na sexta-feira entrevistamos ele no Café com a Gazeta. Foi genial. O Ives que 15 dias atrás estava na UTI da Beneficência Portuguesa. Até brinquei com ele. Pô, 2 anos atrás também tive aí no mesmo lugar que você estava. Então, foi legal te ver e ver você falando coisas importantes. Como ele falou na sexta-feira, ele falou para mim algo fundamental. Que a anistia é o caminho fundamental para a pacificação desse país. E se ela passar no formato de proposta de emenda constitucional, ela não pode ser anulada por nenhuma vontade do Supremo Tribunal Federal. Porque o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, elenca lá as possibilidades em que pode haver a inconstitucionalidade de alguma coisa. A anistia não fere nenhuma daquelas inconstitucionalidades elencadas ali. Então, não pode o Supremo derrubar a anistia se ela for aprovada no formato de proposta de emenda constitucional. Isso é Ives Gandra, gente. Isso é o cara que fala claramente aqui, ó. Isso que eu resumi no tantinho, ele também falou resumido. E aí, pô, o Ives Gandra falou, não, ele não falou. Ele só leu o que está no espírito da Constituição, que ele foi um dos que ajudou a elaborar. Eu ouvi também uma outra proposta, até eu e a Suzana Duval, recentemente entrevistamos o Aldo Rebelo. Foi uma conversa inteligentíssima no nosso programa Política em Alto Nível, que vai ao ar pela TV The News, pela antena parabólica, canal 581 da parabólica. E o Aldo Rebelo falou, ó, a gente tem que fazer um movimento aqui para mudar a Constituição. Ou seja, uma grande emenda que vai pegar o que a Constituição tem de bom e funciona, e aquilo que ela não funciona você ajeita e coloca ali para o Brasil voltar à normalidade. É uma ideia simples, que tinha que entrar no debate. Mas qual é a dificuldade aqui, Lídia? A gente não consegue debater. Isso que a gente está fazendo aqui, trocar a ideia sincera, trocar a ideia no que tem que ser dito, as pessoas não conseguem, têm dificuldade de fazer isso. E pior, o sistema de poder sabota quando você quer fazer um debate desse. Eu tenho uma sugestão aqui a todos vocês que estão incomodados com o Titanic afundando. Eu tenho uma grande sugestão. Eu acho que todo mundo tem que seguir o Jorge Serrão, seguir a Gazeta do Povo, seguir a Revista Oeste e divulgar. Porque não adianta você ficar colocando florzinha no seu Instagram. Não adianta você ficar colocando mar. Não adianta você ficar colocando seu cachorrinho. Ou então ficar esculhambando, xingando todo mundo o dia inteiro na rede social. Isso também não é produtivo. A gente aqui tem que ser produtivo, propositivo, parar de perder tempo com a fulanização dos caras errados. Você acaba dando mais cartaz para o cara errado fazendo isso. Não, vamos focar no cara, quem está fazendo certo. Está fazendo certo? Dá força para esse cara que está fazendo certo. Muda a ótica, muda o conceito, muda o comportamento. Jorge, você sabe que muitas vezes eu via alguns vídeos de 1 minuto, gente, na véspera da eleição, e eu falava, será que só eu enxergo que isso é uma propaganda pro outro lado? Será que ninguém está enxergando? Eu vi muita coisa acontecer e eu falava, nossa, que neurociência por trás. Desde a meia do candidato, que eu falava aqui em casa, até, gente, eu enxergava tanta coisa de neurociência e neurolinguística. Descarada, e aplicada descaradamente. E eu falava, para! Não manda isso! Parem de ficar mandando isso! Gente, ouviram o que o Jorge falou? Passem conversas inteligentes sobre ideias
Parem de falar dos outros. Passem ideias. Isso sim é inteligente e digno. E debate civilizado. Semana passada eu tive com um colega jornalista de esquerda e a gente bateu um mau papo, na maior tranquilidade. O cara também tem a visão, ele é até uma esquerda um pouco mais light, ele se diz de esquerda, mas você conversa, tem que conversar, tem que poder divergir a ideia para você poder avaliar até que ponto você está certo ou não, até que ponto ele está certo ou errado e avançar. Não pode virar o pensamento único da estupidez, que é o que a gente está vivendo hoje no Brasil, é um pensamento único da estupidez e um pensamento criminoso na sua maioria. Isso é que é pior. Ele é criminoso e você não nota que ele é criminoso, mas essencialmente ele é criminoso. Ele quer fazer o mal. E eu acho que tudo que é extremo, gente, eu não gosto de nenhum extremo. Não vale a pena. Eu sou contra qualquer extremo. Eu queria só, posso falar alguns números aqui de segurança? Que vocês sabiam que o Brasil é líder na contratação de serviço de blindagens de veículos? Alguém acha isso normal? Isso é normal? É para viver assim? É o que o Jorge falou. Nós vamos normalizar uma coisa absolutamente errada. Você criou seu carro presídio, né? Você fica Exato. preso dentro dele, né? E a bandidagem solta, como ele falou. Isso não é normal. É normal o criminoso que está na cadeia ter um salário, ter assessoria jurídica paga pelo Estado, e o policial que pôs a vida dele em risco não tem nada do Estado? É normal? Tem algum direitos humanos que procura a viúva do policial militar que foi lá para defender essas pessoas que estão sofrendo algum tipo de ataque? Tem um monte de fundo estatal. Você não tem um fundo estatal que proteja a família do policial. Nada. Nada. Vocês sabiam que filhos de policiais são atacados em escolas públicas por serem filhos de policial? Sabia disso? Sabe como eles apanham? Sabia que tem muita gente... E o que não apanha, passa pelo que você passou, que ainda vai dizer: ah, teu pai é bandido, ele é da polícia. Você ainda vai ouvir isso. Sim. Alguém aqui se importa? Sabe quantas amigas minhas que o policial salvou a vida do filho, da filha, da família, e que elas nem sabem o nome do policial? Ou se o policial tomou um tiro por causa, ou se arrebentou, nem sabe se o cara está vivo ou morto. Então, essa inversão de valores é que não dá pra gente mais tolerar isso. Eu acho que a gente... E aí eu sou tinha tida que dar como um grande nervosinha. basta. Eu sou nervosa, brava, grossa. Porque eu me importo com isso. Porque eu fico indignada. Eu sou eternamente uma mulher indignada. Olha, tem tanta coisa que... É tudo assim, as fichas são policial, não tem. É pra ler? Olha, uma vez eu ouvi, a gente estava desenvolvendo, isso tem uns 20 anos, um pouco mais de 20 anos, a gente estava desenvolvendo lá no Rio de Janeiro um projeto de prevenção ao uso e abuso de drogas. E a gente estava implantando isso na área da Mangueira, lá no Rio de Janeiro, perto da Vila Olímpica da Mangueira. E aí, um dos caras lá, um dos líderes lá, que era tido como chefão da área, ele chegou, veio conversar comigo e com o outro que estava tocando o projeto, e ele falou pra gente: olha, o que vocês quiserem de ajuda para o projeto eu dou. A gente ficou assim desconfiado, ouvindo. Aí ele deu a explicação: não, eu dou porque eu não quero que meus filhos, meus netos passem o que eu passei. Eles não são obrigados a entrar no mundo que eu entrei. Então, o trabalho que vocês fizerem, quantos vocês conseguirem resgatar desse mundo errado, eu dou o meu apoio. Quando eu ouvi isso, eu falei: não, esse cara não está falando isso de sacanagem, ele não está falando de demagogia. Ele não tinha razão nenhuma para isso. Mas fácil era ele chegar ali e detonar a gente, né? Por estar contrariando a lógica empresarial do negócio dele. Ele falou exatamente o contrário. Aquele negócio não é bom, dá até dinheiro, mas ele não tem paz, não tinha paz de espírito.
quando essa história que é real, que aconteceu comigo, ninguém me contou. Sim, você ouviu. Isso é um dado concreto da realidade. Então, isso mostra que a gente tem que trabalhar para isso aqui mudar, melhorar. O nosso jovem tem que ter oportunidade. Nosso jovem tem potencial para ser um mega artista, um mega cientista, um mega esportista, um mega empresário, um mega empreendedor. Mas se você deixa o cara entregue à própria sorte, ele vai ser o mega bandido, ele vai ser o mega marginal, ele vai ser a mão de obra para o crime. Ele vai ser o fundador das favelas. É isso. Nossa, e aquelas músicas com letras horrorosas, eu quero até deixar aqui o meu obrigado a Amanda Vettorazzo por seus 2 projetos. Um hoje que saiu no jornal, que ela busca, ela fez um projeto para que o policial tenha assessoria jurídica para se proteger quando ele está protegendo uma família em risco ou ele mesmo contra o bandido, e ele é obrigado a tomar uma atitude mais drástica. E também pelo projeto dessas, proibir essas músicas com essas letras demoníacas, horrorosas e que acabam com os nossos jovens, né? Então eu quero mandar um beijão para ela. Eu te admiro muito, você é muito corajosa, parabéns, que você seja o exemplo para as meninas do Brasil. Tudo que eu puder postar de você, você é um grande exemplo. E não as que agacham com micro saia, sabe? Não, essas não são exemplo. Essas que cantam música de cachorra, que incitam a violência contra a mulher, a desvalorização da mulher. Não, essas são péssimas. Essas deveriam ser presas, inclusive, por incitação ao crime à mulher. Você não, Amanda. Você é maravilhosa, muito obrigada. Queria também dizer que todo policial tem todo o meu respeito, minha admiração, todo, tá, gente? Não é porque 0,0000001% que péssimo jornalista, tô do lado do jornalista, né? Que péssimos jornalistas que exatamente o oposto do Jorge ficam lá mostrando na televisão quando meia dúzia de policiais perante uma corporação imensa fazem alguns erros, eles ficam lá mostrando 500 vezes, mas não mostram os 100 casos maravilhosos resolvidos diariamente. Eles não mostram os resolvidos. Eles mostram quando tem durante uma semana tem que aconteceu alguma coisa. E aí vai minha crítica também ao setor público, porque a polícia tinha obrigação de ter uma página em que ela mostrasse toda hora a coisa boa, ela também não mostra. Isso é uma falha. Sim. A instituição se acostumou a tomar pancada. Tem que parar com isso. Não, tem que ter uma política de comunicação ativa, positiva. Eles não têm. Falha. Mas esse é o nosso modelo de Estado que está equivocado. Tem que ser redesenhado. Jorge, eu queria falar um palpite. Refundado. Quero falar um palpite aqui. A gente está passando um pouquinho do horário, né? Mas eu sei que você está super preocupado com os jovens e com a profissão deles, né? Que é uma delícia falar com você. Você é super inteligente. E você sabe que... Já fui jovem, né? Agora eu tô velho. Já fui jovem também. Não, mas você tem, assim, é tanto assunto. Eu quero deixar uma opinião aqui pra vocês, tá, gente? Eu sou contra essa profissão mototáxi. E eu só tô deixando... É a minha opinião, tá? A sua pode ser diferente da minha. E eu vou dizer por quê. Por mim, os jovens, eles se tornam ourives, cravadores, designers, bombeiros, enfermeiros, mas mototáxi não. Eu acho que o mototáxi vai levar a outras coisas, a grupinhos, a acidentes. Eu preferia muito mais que meu filho se tornasse um policial, um bombeiro, um ourives, do que ele ficasse o dia inteiro numa moto. O problema hoje é o profissional, é a pessoa que quer trabalhar honestamente, não tem opção. E aí ele é obrigado
Mas tem tanto concurso da polícia aberta. Agora o Tarcísio precisa. Tem tanto concurso aberto. Eu acho que ele se tornar mototáxi, ele vai abrir mão de cursos técnicos e vai abrir mão de estudar. Mas esse que é o debate. A gente tem que fazer como sociedade o trabalho, o estudo, a dedicação valer a pena. Nós como sociedade não estamos fazendo valer a pena. Esse é que está sendo o drama. Você acha que não sociedade... estamos. Nós temos que mudar nossa mentalidade. Nós vamos fazer um debate sobre isso. Para valorizar isso. Vamos fazer um debate. Isso. Vamos. Tá? Vamos. Então você encerra. Bom, o dele. Mandando um abraço a todos. Valeu demais essa conversa. Acho que todo diálogo, toda conversa inteligente, a gente dá uma contribuição nossa para a sociedade. É isso. É o que a gente pode fazer. É o que eu faço todo dia no meu trabalho, ao longo das minhas várias atividades jornalísticas. A ideia é essa, debate. E a política tem um papel nobre. O papel principal da política é fazer a coisa certa. É promover o debate sobre o que precisamos para melhorar a vida de cada um e das pessoas. É isso. Muito obrigada. Eu um dia quero fazer mais outro debate com você. Assim que você quiser, a gente marca outro. Adorei. Obrigada, gente. Suzana, cadê você, Suzana Duval?